a formação de marido e esposa. Parte 02, dia 12 de novembro de 2024. Suas objeções devem sempre, admito, ser fundadas na razão e não no capricho, orgulho ou ganância. Pois quando esse é o caso e as crianças são maiores de idade e são guiadas em sua escolha pela prudência, pela piedade e pelo afeto, elas certamente podem e devem ser deixadas para decidir por si mesmas. Quando, no entanto, os pais baseiam suas objeções em motivos suficientes e mostram razões claras e palpáveis para proibir um relacionamento, aí é o dever manifesto dos filhos, e especialmente das filhas, desistir dele. Uma união formada em oposição à objeção razoável de um pai ou mãe discretos raramente é feliz. E o cálice amargo se torna adicionalmente amargo, em tal caso, pelo absinto e fel da autocensura. Que misérias desse tipo todos nós vimos? Quantos faróis são erguidos se os jovens apenas olhassem para eles para alertá-los contra a loucura de se entregarem ao impulso de um apego conjugal imprudente e segui-lo até o fim contra o conselho, a repreensão e a proibição de seus pais? Muito raramente esse relacionamento conjugal insensato prova outra coisa senão uma fonte de miséria, sobre a qual a carranca de um pai e uma mãe afetuosos e sábios caiu desde o início. Pois Deus parece se levantar em julgamento e apoiar a autoridade dos pais, confirmando o descontentamento deles com o seu próprio. 2. O casamento deve, em todos os casos, ser formado com base na afeição mútua. Se não houver amor antes do casamento, não se pode esperar que haja algum depois dele. Os amantes, como todos os que estão ansiosos por essa união sem amor, não têm o direito de esperar felicidade. A frieza da indiferença provavelmente logo se transformará em aversão e aversão. No caso deles, deve haver apego pessoal. Se houver algo, mesmo no exterior, que excite repulsa, o casamento é proibido pela voz da natureza. Não digo que a beleza do semblante ou a elegância da forma sejam necessárias. De forma alguma. Um apego puro e forte muitas vezes existiu na ausência destes, e não assumirei a responsabilidade de determinar que é absolutamente impossível amar a deformidade. Mas, certamente, não devemos nos unir a ela, a menos que possamos amá-la, ou pelo menos estejamos tão apaixonados pelo fascínio das qualidades mentais que podem estar unidas a ela, a ponto de perder de vista o corpo, nos encantos da mente, do coração e das maneiras. Tudo o que afirmo é que prosseguir para o casamento contra aversão e repulsa absolutas é irracional, vil e pecaminoso. Mas o amor deve respeitar a mente, assim como o corpo, pois apegar-se a um indivíduo simplesmente com base na beleza externa é apaixonar-se por uma boneca, uma estátua ou uma pintura. Tal apego é luxúria ou fantasia, mas certamente não é uma afeição racional. Se amamos o corpo, mas não amamos a mente, o coração e as maneiras, nosso amor é colocado na parte inferior da pessoa e, portanto, somente naquilo que, se destruído pela cabeça, pode ser no ano que vem uma coisa muito diferente do que é agora. Nada desaparece tão cedo quanto a beleza. É apenas como a delicada flor de uma fruta atraente e,
se não houver nada agradável por baixo, será jogado fora com desgosto, quando for escovado e jogado fora também, pela própria mão de quem o colhe. É tão comumente observado, a ponto de ser proverbial, que os encantos da mente aumentam com o conhecimento, enquanto os do corpo diminuem. E que enquanto o primeiro facilmente nos reconcilia com um semblante simples, a mera beleza externa promove, pelo poder do contraste, uma aversão à monotonia interna, ignorância e crueldade, com as quais está unida, como flores vistosas sem perfume, crescendo em um deserto. Em vez de determinar apostar nossa felicidade no ato de reunir essas ervas daninhas florescentes para colocá-las em nosso seio, vamos nos perguntar como elas ficarão daqui a alguns anos, ou como elas adornarão e abençoarão o nosso lar. Vamos nos perguntar: a mente unida a esse semblante tornará seu sujeito adequado para ser meu companheiro e o instrutor de meus filhos? Esse temperamento suportará pacientemente minhas fraquezas? Consultará gentilmente meus gostos? Estudará afetuosamente meu conforto? Essas maneiras me agradarão na solidão, bem como na sociedade? Esses hábitos tornarão minha morada agradável para mim e para meus amigos? Devemos testar essas questões e conter nossas paixões, para que possamos nos aconselhar com nosso julgamento e permitir que a razão desça e fale conosco no frescor da noite. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus. Louvado seja teu santo nome. Amém.